Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não foi por curiosidade superficial, nem por entretenimento. Foi porque em algum nível, algo dentro de você reconheceu que precisava compreender, nomear e atravessar experiências que deixaram marcas profundas. Essa série não foi construída para agradar, suavizar ou anestesiar. Ela foi estruturada para revelar dinâmicas, desmontar ilusões e devolver clareza a quem, por muito tempo, esteve imersa em relações que distorcem, confundem e enfraquecem. Este não é apenas o último episódio. Este é o ponto de virada, porque compreender o que aconteceu não é suficiente. Identificar padrões não encerra o ciclo. Existe um momento em que o entendimento precisa se transformar em estrutura. Sem isso, a consciência permanece como teoria, sem impacto real na vida. Existe um erro recorrente após o fim de um relacionamento tóxico, frequentemente disfarçado de evolução. Muitas pessoas acreditam que, ao sair da relação, já estão protegidas. Supõem que o afastamento físico resolve aquilo que foi desorganizado internamente. Outras recorrem a práticas espirituais, rituais, visualizações, tentando construir uma sensação de proteção sem perceber que continuam vulneráveis no essencial. Proteção não nasce da intenção. Proteção nasce de estrutura. Sem isso, qualquer sensação de segurança é temporária, frágil e facilmente atravessada por novas dinâmicas semelhantes às anteriores. Limite, portanto, não é um conceito bonito, não é uma ideia filosófica para reflexão. Limite é uma função psíquica que organiza a forma como você se posiciona diante do mundo. Ele determina o que você permite, o que você interrompe, o que você sustenta e o que você recusa. Sem limite, qualquer tentativa de proteção se torna ilusória. É importante compreender que limite não tem relação com rigidez, frieza ou agressividade. Trata-se de coerência interna, de alinhar aquilo que você percebe, aquilo que você sente e aquilo que você expressa. Quando existe esse alinhamento, a comunicação se torna direta. A presença se torna firme e a energia deixa de oscilar em função do comportamento do outro. Pessoas que operam de forma manipuladora não respondem à sensibilidade do outro. Elas não respeitam pedidos, explicações ou apelos emocionais. O que regula esse tipo de dinâmica é a presença de estrutura. Quando essa estrutura não existe, a invasão se torna constante, ainda que sutil. Antes de qualquer interpretação espiritual, existe um dado concreto que não pode ser ignorado: o corpo. O corpo registra, reage e sinaliza com precisão aquilo que a mente, muitas vezes, tenta justificar. Em contextos de desorganização relacional, surgem sinais claros. A respiração se torna superficial. O corpo permanece em estado de alerta. A musculatura se tensiona. A mente entra em ciclos repetitivos de dúvida. A energia se esgota após interações aparentemente simples. Esses sinais não indicam fragilidade, indicam a ausência de limite funcional, indicam que o campo emocional está aberto demais, permeável demais, disponível demais para interferências externas. É comum que, diante desses sintomas, a pessoa busque explicações espirituais, atribuindo o desconforto a energias externas, ataques ou influências invisíveis. Essa interpretação pode até trazer algum alívio momentâneo. Entretanto, quando usada de forma inadequada, impede a pessoa de assumir aquilo que está ao seu alcance, que é reorganizar sua própria estrutura interna. Proteção energética não se sustenta sem presença no corpo, não se sustenta sem clareza emocional, nem se sustenta sem autonomia psíquica.
Visualizações, rituais e práticas podem sim ser ferramentas auxiliares, porém, sem base concreta, tornam-se apenas recursos de compensação. Energia fortalecida não se impõe, ela se estabiliza. Não precisa provar força nem se defender o tempo todo. Ela simplesmente não se deixa atravessar com facilidade. Essa estabilidade não surge de fora para dentro. Ela se constrói de dentro para fora, através de escolhas conscientes ao longo do tempo. Outro ponto que precisa ser compreendido com maturidade diz respeito à tentativa de estabelecer limites através de explicações intermináveis. Muitas pessoas acreditam que, se conseguirem se comunicar melhor, serão respeitadas. Investem energia tentando esclarecer sentimentos, justificar posicionamentos e organizar argumentos. Isso funciona apenas quando existe abertura do outro lado. Em contextos de manipulação, a comunicação se torna ferramenta de distorção. Palavras são reinterpretadas, emoções são invalidadas. A narrativa é constantemente reorganizada de forma a manter o controle. Nesse cenário, insistir na explicação não fortalece, ao contrário, enfraquece. Limite não é um pedido de compreensão. Limite é uma posição. Ele se manifesta através de ação, não através de convencimento. Quando essa mudança começa a acontecer, um fenômeno interno costuma surgir com intensidade: a culpa. Essa culpa não indica erro, ela revela o rompimento de um padrão antigo. Durante muito tempo, você pode ter sido condicionada ou condicionado a priorizar o outro, a manter a harmonia externa, a evitar conflitos e se adaptar constantemente. Ao interromper esse funcionamento, o sistema interno reage. Surge a sensação de estar sendo dura demais, egoísta demais, excessiva. Essa percepção, embora desconfortável, não corresponde necessariamente à realidade. Ela representa o ajuste de um novo padrão que ainda não foi plenamente integrado. Ceder à culpa, nesse momento, pode levar ao retorno de comportamentos anteriores. Sustentar o desconforto, por outro lado, permite a construção de uma base mais sólida. Fortalecimento real não acontece de forma abstrata. Ele se organiza a partir de 3 dimensões que precisam caminhar juntas: o corpo, a emoção e a psique. No corpo, o fortalecimento se manifesta através da presença, postura alinhada, respiração profunda, consciência do próprio eixo. Um corpo presente reduz drasticamente a vulnerabilidade a interferências externas. Na dimensão emocional, o fortalecimento envolve a capacidade de sentir sem se expor indiscriminadamente. Envolve reconhecer emoções sem a necessidade de validá-las externamente. Envolve respeitar desconfortos como sinais legítimos, em vez de ignorá-los para manter vínculos. Na psique, o fortalecimento exige clareza. Exige interromper a necessidade de explicação constante. Exige abandonar a tentativa de ser compreendida por quem não demonstra interesse genuíno em compreender. Exige reconhecer padrões sem justificar comportamentos que causam desgaste. Quando essas 3 dimensões se alinham, a proteção deixa de ser um esforço constante e passa a ser uma consequência natural. Para tornar isso ainda mais concreto, existem algumas práticas que podem ser observadas no cotidiano. Observe com atenção perto de quem você se cala, se contrai ou passa a duvidar de si. Esse dado não deve ser ignorado nem romantizado. Ele indica onde sua estrutura ainda não está sustentada. Reduza a necessidade de explicação. Quanto mais você se justifica, mais abre espaço para questionamentos desnecessários. Quem respeita sua posição não exige defesa constante.
Interrompa conversas que geram confusão recorrente. Ambiguidade e distorção não são falhas de comunicação inocentes. Muitas vezes são mecanismos de controle. Respeite o primeiro desconforto. O primeiro sinal costuma ser o mais honesto. Ignorá-lo abre espaço para ciclos mais intensos de desgaste. Retire acesso de quem invalida sua experiência repetidamente. Nem todo limite precisa ser verbalizado. Distância também comunica. Essas práticas não são estratégias de afastamento do mundo, são formas de reorganizar sua presença dentro dele. Ao longo dessa série, talvez tenha surgido uma expectativa de resolução completa, de fechamento absoluto, de compreensão total de tudo o que aconteceu. Essa expectativa, embora compreensível, não corresponde à realidade dos processos humanos. Nem tudo será entendido imediatamente, nem todas as respostas virão agora, e nem todas as emoções serão resolvidas de forma linear. O que pode ser construído a partir deste ponto é algo muito mais importante: a capacidade de não se abandonar novamente. Relacionamentos tóxicos não afetam apenas o vínculo com o outro. Eles desorganizam a relação consigo mesma, distorcem percepções, enfraquecem referências internas e criam dúvidas onde antes havia clareza. O processo de fortalecimento não consiste em se tornar imune ao mundo, consiste em se tornar fiel à própria percepção, mesmo diante de pressões externas. Isso não exige dureza, nem fechamento emocional, muito menos isolamento. Exige presença, coerência e responsabilidade sobre as próprias escolhas. Proteção, portanto, não é um escudo que impede qualquer impacto. É uma estrutura que impede que impactos se tornem invasões constantes. Quando essa estrutura se estabelece, algo muda de forma silenciosa. A necessidade de defesa diminui, a reatividade se reduz e a dependência de validação externa enfraquece. A partir desse ponto, relações deixam de ser espaços de sobrevivência e passam a ser escolhas conscientes. Esse é o encerramento desta série, não como um fim absoluto, mas como um marco, um ponto de transição entre o reconhecimento e a construção. Se algo aqui fez sentido, não transforme isso em mais um conteúdo consumido e esquecido. Use como referência. Observe sua vida a partir desse novo nível de clareza. Ajuste o que precisar ser ajustado. E, acima de tudo, sustente aquilo que você já conseguiu perceber. Porque no final, o verdadeiro sinal de cura não é entender tudo o que aconteceu, nem explicar o comportamento do outro. Não é encontrar justificativas que tornem a experiência mais aceitável. O verdadeiro sinal de cura é não se abandonar novamente para caber em dinâmicas que te diminuem. Proteção não é se fechar. Proteção é saber quem você é, reconhecer onde termina o outro e não atravessar mais esse limite. E quando isso acontece, não há mais necessidade de endurecer, atacar ou provar a força. Existe apenas uma presença que se sustenta com consciência, com consistência, com lucidez e com verdade. Paz e luz a todos.